Bom dia, pessoal. Espero que vocês se encontrem bem. É um momento de paciência, mas também é um momento de oportunidades para a gente se encontrar por formas virtuais, formas diferentes. Então, como vocês já devem saber, meu nome é Judá, eu sou professor do curso de Direito do Instituto Federal do Paraná e, a pedido dos alunos do meu curso, estou organizando esse mini curso de metodologia e produção científica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a demanda, inclusive do público. A gente abriu mais vagas do que a gente tinha previsto inicialmente. A gente previu bastante vagas, a gente colocou algumas a mais, pouquinhas a mais, mas foi a mais. Então isso já é gratificante. Agradeço a todos os interessados. Além disso, tem que fazer alguns esclarecimentos sobre as aulas, como vão ser rapidamente, e esse vídeo em particular. A ideia é de que os vídeos não sejam tão longos como poderiam. São temas complexos, temas que dá para aprofundar muito, mas a ideia aqui é falar só o essencial. Então, vai ter uma outra, eventualmente alguma simplificação, né? Um ou outro ponto, não vou conseguir aprofundar. Mas, em compensação, na descrição desse vídeo, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, os vídeos vão acompanhados de uma descrição, em que eu apresento a aula rapidamente e coloco uma bibliografia também. Junto, então, vem algumas referências básicas e algumas referências específicas, né, para quem tem pouco tempo, para quem é da área do direito. E essa aula de hoje tem algumas referências gerais e algumas referências metodológicas. O tema dos métodos, do método em particular, é um tema muito relevante, mas que não vai dar para aprofundar. Então, coloquei bastante texto sobre método. E tem que fazer também uma ponderação nesse aspecto. A minha área de pesquisa, de conhecimento, a minha área de atuação como pesquisador, como editor, como avaliador de revistas científicas é a área do direito. Então esse é um pouco o meu ponto de vista. Ele é um tanto incontornável, ninguém é neutro, né? Mas de qualquer forma, eu vou tentar fazer um esforço para que as contribuições das aulas sejam não só para o pessoal do direito, mas para o pessoal das outras áreas também, das áreas em geral. Creio que algumas aulas sejam um pouco mais específicas, sobretudo a próxima aula sobre textos científicos, que daí há formatações muito diferentes entre as áreas. Mas essa aula e a aula sobre organização lógica do trabalho científico, aula sobre revistas científicas, vão ser aulas que são relevantes para todos, embora os exemplos sejam fatalmente dados da minha própria experiência. Eu conto com a compreensão de todos, tem pessoas inscritas aí, a maior parte do público é do curso de Direito e é aluno de graduação. Mas tem alunos de outros cursos, tem alunos de fora do Paraná, tem professores inscritos, tem alunos de mestrado. Então, peço a compreensão, mas professores e alunos de mestrado são a minoria, uma pequena minoria, inclusive. Então, sobretudo os professores vão me compreender que quando a gente dá uma aula para a maioria, a maior parte das pessoas possam entender. Então, peço desculpa desde já para quem está num nível talvez um pouco mais avançado se eu ficar aqui chovendo no molhado. Mas acho que as aulas ainda assim vão ser interessantes. Para quem for de áreas muito diferentes, tome os exemplos como uma curiosidade ou como um objeto de reflexão. Tendo dito isso, pessoal, quero passar então para o tema da aula de hoje, que é pesquisa. E a partir desse problema, o que é pesquisa? Isso pode parecer uma pergunta superficial, né? O que é pesquisa? Todo mundo pode achar que sabe o que é pesquisa, mas eu garanto para vocês que essa não é uma pergunta tão simples. Muita gente faz pesquisa, entre aspas, mas não pesquisa, no sentido qualitativo do termo, né? Pesquisa a gente vai ver que é produzir um conhecimento novo, em geral falando, né? O propósito de um texto científico, da pesquisa, é descobrir algo novo, e o texto científico ele vai apresentar esse algo novo. Nosso curso é muito isso. Dá umas dicas para vocês de como organizar uma pesquisa de forma que ela de fato produza algo novo. Depois como publicar isso daí, não só escrevendo um texto logicamente organizado, que é o que os editores, os avaliadores de revista procuram, mas também depois escolhendo uma revista, né, que seja boa, que avalie rápido, que não te deixe angustiado esperando muito tempo por um resultado. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos lá então, aprofundar essa ideia do que é pesquisa, o que é produzir, né, o que é essa atividade que leva a produzir um conhecimento novo. Então eu começo com uma diferença aqui, uma dicotomia, eu sempre gosto de retomar, entre textos de síntese por um lado e textos propositivos por outro lado. São textos com finalidades bastante diferentes. Os textos de síntese, e eu já dou exemplos, têm uma finalidade didática, enquanto os textos propositivos têm o que eu estou chamando aqui de uma finalidade científica.
Os textos de síntese e os textos propositivos são muito usados no ambiente acadêmico, com finalidades diferentes. Vejam só que interessante. Por exemplo, se eu peço para os meus alunos fazerem um resumo de um texto para garantir que eles leram aquele texto, eu tenho ali muito mais uma finalidade didática. O resumo que eles estão fazendo não é uma produção de conhecimento, não é produção científica. Aquilo ali é só um resumo, é um texto de síntese. Claro que nem todos os textos de síntese são só resumos. Há textos de síntese que são bem mais amplos do que um resumo, inclusive, como os manuais. Não estou dizendo que nenhum manual, que os manuais não tragam eventualmente algo novo. Eu estou dizendo que não é, ao menos regra geral, a finalidade dos manuais trazer algo novo. Eles são textos de síntese. A finalidade de um manual é uma finalidade didática. Você usa um manual para aprender, para se introduzir a determinada área científica, para estudar para concurso, para estudar para uma prova. Uma finalidade evidentemente didática, sobretudo para fins didáticos a gente usa um manual. E, regra geral, para escrever o manual também não é necessário fazer pesquisa no sentido que a gente está usando aqui. É claro que esse conceito é um conceito controvertido. Muita gente pode discordar de mim. E eu acho isso até interessante. Comentem, façam comentários nos vídeos, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e a gente vai discutindo, na medida do possível, tentando responder vocês. Mas então os manuais, por exemplo, são textos de síntese que são bem maiores do que um resumo. Mas tem uma finalidade didática. Claro que um outro manual pode trazer algo novo, isso acaba acontecendo, mas não é a regra e nem é necessário. Todo mundo, a ideia de um manual, na verdade, quando alguém vai atrás de um manual, está indo ali com uma finalidade de estudar para uma prova, de se introduzir em determinada área científica, mas não necessariamente de pesquisar. Esse é um problema que a gente vai ver que há na área do direito, né? Uma certa dificuldade com as questões da pesquisa, e daí vem o curso também. Então, essa distinção entre textos de síntese e textos propositivos serve para marcar bem, né, que esses manuais, e essa afirmação é polêmica também na minha área, da dogmática, né, dos doutrinadores, não necessariamente são pesquisa do ponto de vista que a gente está abordando aqui. Né. Textos que apresentam pesquisa são esses textos propositivos. Justamente a finalidade deles é propor algo novo, é apresentar resultado de uma pesquisa. Daí a gente pode se perguntar, num segundo momento, como que a gente vai produzir algo novo afinal. E daí a gente tem duas outras questões que eu vou tratar rapidamente aqui, que é a ideia da produção e reprodução. Né? Isso é um problema considerável na área do direito. Quem é da área do direito, pessoal? Eu recomendo fortemente que leiam, na bibliografia que eu destaquei para essa aula, o texto do Marcos Nobre, um texto que fala sobre pesquisa jurídica no Brasil. E daí é interessante, vocês vão entender bem o que a gente está falando aqui. Então, no Brasil, a gente tem práticas que se consideram pesquisa e que não são pesquisa de um ponto de vista metodológico mais rigoroso, por exemplo. A ideia de, por exemplo, pesquisa como revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica, pessoal, infelizmente não é pesquisa. Você pode fazer um grupo de estudos para ler livros, é um grupo de estudos, dificilmente seria um grupo de pesquisa, embora se chame tranquilamente de grupo de pesquisa. A revisão bibliográfica é uma operação importante, às vezes até para você construir um projeto de pesquisa e para você determinar uma lacuna em determinada área do conhecimento, para você identificar essa lacuna. Mas ela em si não é uma operação de pesquisa. É claro que você pode fazer pesquisa em livros, mas aí a partir de problemas bem delimitados, de metodologias específicas para isso, a gente logo chega lá. Então, a gente tem sempre que cuidar, né, e é muito comum na área do direito que, em vez de produção científica, a gente tem a reprodução científica. Às vezes o pessoal apresenta como pesquisa algo que é mera leitura do que já está posto. Leitura de outros livros, de manuais e tal, daí você faz lá uma compilação, faz vários argumentos de autoridade e comprova um resultado que você queria comprovar desde sempre, que já era convicto desde o começo. Né? Você atua como pesquisador assim como um advogado atua defendendo o seu cliente. E não é muito essa a ideia. Pesquisa é algo um tanto diferente disso daí. Então vamos lá pensar em como que a gente vai produzir algo novo, afinal. Como que a gente vai estruturar uma pesquisa de forma que ela chegue a produzir algo novo. Essa é a pergunta. Então, a pesquisa, pessoal, tem 3 elementos básicos que eu quero apresentar para vocês. Chama aqui o que eu estou chamando de elementos básicos. Né? São os seguintes. É uma espécie de tripé da pesquisa aqui. O primeiro deles é o problema, o segundo é a metodologia e o terceiro é o resultado.
Geralmente, nos manuais de metodologia, introdutórios, eles sempre fazem essa explicação didática. E eu aqui vou do geral para o particular com vocês. Então, vou falando de forma abstrata e depois vou concretizando ao longo da aula. E eu espero que ao final da aula de hoje, essas três definições, o que é um problema, o que é uma metodologia, o que é um resultado, né, o que está por trás disso, quais são os problemas que surgem na prática, eu espero que vocês tenham isso bem claro no final. Né? Meu objetivo é esse. Então, os autores, como eu estava dizendo, né, os autores de manuais de metodologia falam, olha, o problema, com um problema você responde mais ou menos a pergunta o quê? Que é o que você quer pesquisar. O que eu quero pesquisar? Esse seria o meu problema de pesquisa. Parece genérico, mas depois a gente vai especificando. Agora, pessoal, só parando um pouco no problema aqui. Dando aulas de metodologia, já me deparei diversas vezes com alunos tendo dificuldade em entender o sentido da palavra problema nesse caso particular da metodologia. O que vocês acham? Problema aqui, no sentido de um problema social grave, como, por exemplo, superlotação das prisões, recessão econômica por causa do Covid-19, são problemas, né? Mas no sentido comum do termo, um problema que eu tenho na minha vida, tenho um problema de relacionamento, por exemplo. É nesse sentido que a gente usa problema aqui, pessoal? Claro que não, né? Isso aqui é um sentido técnico do termo problema, né? Um sentido metodológico. Problema aqui é justamente o que eu quero pesquisar. E logo a gente vai voltar a ele, então. Depois eu vou falar especificamente sobre o problema, como é que a gente chega no problema, quais são as dificuldades que giram em torno do problema, da delimitação de um problema adequado, né? De uma delimitação adequada de um problema, quais são as dificuldades que as pessoas têm, né? Primeiro seria essa. Né? O sentido aqui é técnico, pessoal, não é a ideia de um problema social, como superlotação das prisões, desigualdade entre homens e mulheres, por exemplo. Isso são problemas sociais, que são muito importantes, enfim, que a gente tem que discutir. Mas não é um problema no sentido metodológico, não é um problema de pesquisa, que é bem mais delimitado que isso, a gente vai ver. E a metodologia, pessoal, os manuais acabam falando, se o problema é o que eu quero pesquisar, a metodologia é como eu vou pesquisar, como eu vou fazer para dar uma resposta para aquele problema, qual que é o caminho, o itinerário que eu vou fazer entre o problema que eu estabeleci e para chegar a um resultado. Então, a metodologia é meio que o caminho entre o problema e o resultado, né? Quais são os procedimentos de pesquisa que eu vou adotar ao longo, né? As várias técnicas, como que eu vou fazer, enfim. Isso é metodologia. Em geral falando, também já vamos chegar na metodologia de forma mais aprofundada. E o resultado, que é aquilo a que a gente vai chegar. E aqui no resultado, pessoal, destaco desde já e mais adiante falo novamente de forma mais aprofundada, é um equívoco muito comum, pelo menos na minha área, não sei na de vocês. Quem sabe que vocês queiram comentar nos vídeos, né? É muito comum na área do direito que as pessoas tenham o resultado antes de fazer a pesquisa. O que parece, do ponto de vista lógico, contraditório. Do ponto de vista metodológico, da metodologia, absolutamente incorreto. Você não pode ter um resultado de pesquisa antes de começar a pesquisa. Pelo contrário, o resultado ele vem ao final da pesquisa, depois que você delimitou um problema de pesquisa e que você aplicou aqueles procedimentos metodológicos, a tua metodologia, para resolver aquele problema, para chegar a uma resposta para aquele problema de pesquisa. Muito cuidado com isso. Vamos lá, então, falar um pouco mais especificamente do problema. Quando a gente fala de problema, né, o nosso problema de pesquisa, que é aquilo, o que eu quero pesquisar, o que eu vou pesquisar, a primeira questão que surge aí de dificuldade que as pessoas têm, uma dificuldade muito comum, é a delimitação adequada do problema. Então, como que eu vou falar disso para vocês? A partir da distinção entre tema e problema. Tem autores que falam também de assunto, tema e problema. Vamos ficar aqui só com tema e problema, creio que já seja o suficiente. Então, tema é uma questão bem geral. E o problema é algo de bem mais específico e delimitado. O problema, a gente chega num problema a partir de sucessivos recortes de um tema. Eu já dou um exemplo para vocês de como isso funciona. Mas pensem que, dei um exemplo, né, falei do superlotamento das prisões no Brasil. Isso seria um tema de pesquisa. Um problema são um dos vários recortes
possíveis que você pode fazer a partir dessa grande temática, que seria bastante difícil de pesquisar. Pense como a gente vai pesquisar o problema do superlotamento nos presídios brasileiros. Quantos presídios tem? Quantas realidades complexas que a gente teria que dar conta, né? Pesquisa gigantesca, porque o problema é muito mal delimitado, muito amplo. Isso é muito comum, as pessoas adotam o tema como problema, daí ficam perdidas na hora de fazer a pesquisa. Daí, quando os outros perguntam o que a gente está pesquisando, a gente não sabe dizer o que a gente está pesquisando, porque a gente não recortou bem o nosso problema de pesquisa. Vocês vão ver que se a gente recortar bem, a gente vai saber responder precisamente para as pessoas o que a gente está pesquisando, e a gente vai ter um horizonte e um norte muito claro na hora de fazer a pesquisa. Então, a gente chega ao problema a partir de sucessivos recortes dentro de um tema, e eu já dou um exemplo mais concreto sobre isso, e a gente sempre tem que ter em vista, pessoal, o nosso tempo e disponibilidade para fazer esse recorte. Quanto mais específico eu fizer o recorte, menos tempo e disponibilidade eu vou ter que usar para resolver esse problema de pesquisa. Quanto mais delimitado ele tiver, mais fácil vai ser resolver, vamos dizer assim. É muito comum também que às vezes o pessoal da graduação, que tem pouco tempo, né, porque está fazendo TCC no final do curso, fazendo estágio, fazendo um monte de matéria, querendo se formar, ainda tem o TCC, né? Daí o pessoal faz um recorte super amplo e fica todo perdido na hora de fazer a pesquisa. Não, você tem pouco tempo, pouca disponibilidade para trabalhar naquilo, então faça um recorte bem específico. Agora já se você é um estudante de mestrado ou ainda mais de doutorado, por exemplo, aí você pode fazer um recorte um pouco mais amplo, que exija muito mais tempo de pesquisa, porque você vai ter bem mais tempo para fazer isso. Um estudante de doutorado, em particular, tem 4 anos, ou um pouco menos que isso, na verdade, para fazer a sua pesquisa. Mas fora essa questão do tempo e da disponibilidade, pessoal, a gente tem que cuidar um pouco com a relevância do nosso recorte, quando a gente recorta um problema. Às vezes, se a gente recorta uma coisa muito específica, ela acaba perdendo a relevância científica ou a relevância social, vamos dizer. Então, a pesquisa, além de estar bem delimitada, ela não pode perder a relevância. O problema não pode ser tão delimitado que ele se torne, na verdade, irrelevante. Enfim, perca a relevância científica, né? Para que você vai pesquisar uma coisa dessa tão específica dentro de determinada área? E é na delimitação do tema que a gente vai trazer essa relevância. Claro que no caso da pesquisa, a relevância científica é imediata, né? Ou deve ser. A pesquisa é a atividade intelectual por excelência no ensino superior, ou até às vezes no ensino médio, né? Como no caso do Instituto Federal, também se valoriza muito a pesquisa no ensino médio. A relevância social, pessoal, fica mais para o lado das atividades de extensão, mas eu entendo, para mim, que qualquer pesquisa tem uma relevância social, se não imediatamente, o problema pode ter uma relevância social imediata, claro que pode. Pesquisa sobre o Covid-19, por exemplo, relevância social muito, muito grande. Mas mesmo que não tenha assim, uma relevância social imediata, toda pesquisa vai ter uma relevância social, com certeza. Sobretudo porque é a produção de um conhecimento novo, que sobretudo se a gente publicar em revistas de acesso livre, né, que vão deixar aquele conteúdo disponível para toda a comunidade, para toda a sociedade, não só nacional, mas internacional também, a gente vai ver que há uma relevância social imediata da pesquisa, não só imediata. E também, fora a questão da publicação e da produção de um conhecimento novo, que tem uma relevância científica em primeiro lugar e social em segundo, tem a questão também de que a pesquisa está atrelada ao ensino, sobretudo nas instituições públicas de ensino superior e básico também, no caso do Instituto. Então, isso dá uma relevância social para a pesquisa, porque as aulas que são ministradas impactam os alunos, que depois vão para a sociedade. E essas aulas são qualificadas pelas atividades de pesquisa dos docentes. Então, está aí a questão da relevância científica e social, que não pode perder na hora de delimitar o problema. Agora vamos para o nosso exemplo, pessoal. Essas aspas aqui, aspas do direito no Brasil, né, tá para interpretação. Então, sempre que tiver essas aspas aí, vocês traduzem por interpretação. Então, o nosso exemplo começa assim, com um grande tema, né? Vamos partir de um tema para chegar num problema. Daí vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos falar que eu me interesso muito, e eu de fato me interesso, pelo tema da interpretação do direito. Eu acho que a interpretação do direito é muito importante. Mas veja, se eu for pesquisar a interpretação do direito, no sentido da forma como as instituições interpretam o direito na prática, é uma coisa vasta e gigantesca, porque envolve
No mundo inteiro se interpreta direito, diversas instituições interpretam direito e desde muito tempo. Nunca ia conseguir terminar essa pesquisa. Agora, se eu falo da interpretação do direito no Brasil, opa, eu fiz um bom recorte, sim ou não? Deixei fora vários outros países, todos os outros países do mundo, salvo o Brasil. Já dei uma boa recortada. Mas ainda assim, vamos combinar. A interpretação do direito no Brasil é uma realidade muito vasta. Até dependendo da abordagem teórica que você tiver, os próprios cidadãos interpretam o direito. Então, ainda é uma coisa muito grande. Todas as instituições, né, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, os cidadãos, todos interpretam o direito. Veja, uma realidade muito ampla. E ainda assim, todos os ramos do direito, né, não um ramo específico, mas o direito é uma realidade muito complexa. Um direito civil, um direito penal, um direito eleitoral, um direito administrativo e assim por diante. Então vamos dizer que eu faço um recorte sucessivo, não falo só do Brasil, mas falo do direito constitucional brasileiro. Então, interpretação do direito constitucional. Já delimitou bem, é ou não é? Dentro dessa categoria do direito no Brasil, que excluía países estrangeiros, por exemplo, eu recortei para o direito constitucional. E nisso excluí vários outros ramos do direito. Peguei assim o extrato superior do ordenamento jurídico. As normas superiores, né, de hierarquia superior dentro de um sistema jurídico, organizado hierarquicamente. Mas mesmo a interpretação constitucional, do direito constitucional brasileiro em particular, é bastante coisa. Todos os poderes interpretam a Constituição. Vamos pensar só no judiciário. São vários tribunais, os juízes, os tribunais, né, são várias instituições judiciárias, né, e membros do judiciário que interpretam a Constituição. E, além disso, são muitos artigos, muitos dispositivos normativos, por assim dizer no sentido técnico do termo. Também seria uma pesquisa, ainda está pouco delimitado, sim ou não? O problema de pesquisa é muito vasto, levaria muitos anos para pesquisar tudo isso. Então eu posso, por alguma razão, escolher o artigo X, a interpretação do artigo X da Constituição Federal. Um artigo qualquer aí, vamos só estou dando um exemplo. Aí já fica um pouco mais específico, sim ou não? Bem mais, imagine quantos artigos e dispositivos tem a Constituição, eu estou escolhendo um deles só. Aí já está razoavelmente bem delimitado. Mas ainda assim eu posso pensar que todos os poderes interpretam o artigo X, ou potencialmente podem interpretar, os cidadãos podem interpretar. E mesmo dentro do Poder Judiciário, há várias instituições e membros do Poder Judiciário que interpretam o artigo X. Então ainda assim eu posso fazer um recorte, é ou não é? E aqui surge já um problema de pesquisa, vejam que delimitado que ficou. Vamos dizer que eu tenho um interesse particular no Tribunal de Justiça do Paraná, e haja alguma razão científica que justifique, né, dentro da área do conhecimento, que é a teoria constitucional, que justifique eu estudar como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal. Então, como o Tribunal de Justiça do Paraná o interpreta? Olha lá o problema de pesquisa aqui. Ó. Agora está bem delimitado, sim ou não? Vejam que a gente partiu da interpretação do direito em geral, uma coisa vasta, até como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal. Agora ficou bem mais fácil de delimitar. E ainda poderia fazer sucessivas delimitações a partir do meu tempo disponível. Por exemplo, podia fazer um recorte temporal. Nossa Constituição já tem mais de 30 anos. Então, a gente vai estudar todo esse período das decisões do Tribunal de Justiça que interpretam o artigo X? Será que não é muita coisa? Às vezes é, sobretudo diante do tempo disponível que vocês podem ter. Então, às vezes é legal falar de 2015 a 2020, ou de 2010 a 2020, por exemplo. Aí já cortou 20 anos fora, não é? A partir de 2010. Não é desde 88. Então, mais de 20, inclusive. Né? 22 anos de interpretação constitucional do tribunal ali que você vai tirar fora. Aí já fica um pouco mais fácil fazer. E está mais delimitado. Só tem que cuidar para acabar não perdendo a relevância científica nesse processo de sucessivas delimitações. Ou posso delimitar pela matéria, por exemplo. É como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal nos casos de Covid-19. Aí ficou provavelmente poucas decisões. Teria metodologias adequadas para isso, um estudo de caso, alguma coisa assim. Então vejam, a ideia aqui é que tema é diferente de problema. É muito comum que as pessoas peguem o tema como um problema de pesquisa e daí fiquem muito perdidas na hora de escrever o texto, na hora de pesquisar, porque não delimitaram um problema bem específico, elas não sabem muito claramente o que elas querem pesquisar. Agora a gente aqui sabe, sim ou não? O que você quer pesquisar? Olha, eu quero pesquisar como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal.
de 2010 a 2020, por exemplo, ou nos casos de Covid-19. E assim sucessivamente, podem pensar ainda em outras formas de delimitar. Você não pode perder de vista aí a relevância, não pode deixar tão específico que também seja relevante. Ok? Então, tendo dito isso, pessoal, vamos lá para a questão da metodologia. Lembro aqui para vocês, então, que a metodologia é uma das questões que menos vai dar para aprofundar aqui. É um panorama muito vasto de discussões, de teorias metodológicas, e eu vou falar só em geral. E deixei alguns textos ali embaixo para vocês. Espero que vocês façam um bom uso desses textos. Deixei textos para quem quer fazer uma pesquisa mais em livros, para quem quer fazer pesquisa mais empírica, né, em decisões judiciais, em estudos de casos, não necessariamente judiciais, outros casos existem também, casos administrativos, casos legislativos e assim por diante. Então, dê uma olhada lá no rol de metodologia. Então, sobre metodologia, galera, o primeiro problema que surge é a questão dos métodos, né? Vocês vão ver que no rol de obras indicadas, eu coloquei ali um mini manual de pesquisa do Centro Acadêmico Hugo Simas. Achei legal a iniciativa deles. De fazer um manual enxuto, né? Tem aí umas 50 páginas mais ou menos, que dá para ler, assim, gratuito em primeiro lugar, e dá para ler rápido. Para quem está com pouco tempo. Também é útil. E lá eles vão falar de método indutivo, método dedutivo, método dialético, e assim por diante. Existem todos esses métodos. E eu não gosto muito desses nomes por causa do uso prático que se faz deles. Assim, eu tento desconfiar muito disso. Como editor, sempre olhei isso negativamente, como avaliador de revistas também, mesmo porque quando se usa esses nomes, geralmente não há uma explicação específica de qual é o procedimento, qual que é o caminho que você vai adotar para resolver aquele problema e chegar a um resultado. Você usa o método indutivo, por exemplo, como um nome coringa, e daí você deixa de tratar da questão metodológica de uma forma mais específica. Por exemplo, quando eu falo de método indutivo, isso é muito genérico. Abrange uma infinidade de técnicas metodológicas e de possibilidades metodológicas, de caminhos possíveis, né? Muitas, dentro dessa categoria genérica, método indutivo, e assim por diante, método dialético, cabem várias operações, né? De forma que se eu falo só isso no meu trabalho, não fica muito claro para o leitor o que eu acabei fazendo, e ele não consegue controlar a racionalidade da minha pesquisa. A ideia do método é essa, o método é muito importante. Então, cuidado com esses nomes coringas. Lá no mini manual de pesquisa do CAS, que é legalzinho, tem isso, né? Não estou dizendo que está errado, mas só estou dizendo para vocês se cuidarem. Eu sempre achei muito mais interessante falar realmente do caminho, né? Do como efetivamente eu vou fazer aquela pesquisa. Né? E também tem que diferenciar aqui rapidamente a ideia de metodologia ou método e técnicas metodológicas. Eu acho que a metodologia, segundo alguns autores, pelo menos, é muito mais o caminho que se percorre entre o problema e o resultado. E as técnicas são os diversos métodos que você pode adotar, né, que você pode adaptar ou mesmo até criar. Nas referências de vocês vão ver, tem vários métodos que foram desenvolvidos pelos autores. Então não é algo de tão rígido assim, né, que você não possa fazer algumas adaptações ou mesmo até desenvolver um método próprio. Metodologia, então, é o caminho. E cuidado com esses nomes coringas, pessoal, porque o pessoal tende a usar como coringa mesmo, tipo aquele no jogo de cartas, serve para qualquer coisa. E o nosso objetivo aqui é não só produzir um conhecimento novo, né, um conhecimento de qualidade, mas também poder saber apresentar ele de forma que o nosso artigo seja aprovado numa revista de qualidade, que o nosso artigo seja lido e compreendido pelas pessoas, que as pessoas possam compreender o que a gente fez para chegar naquele resultado. Essa é a questão do método. Quando a gente fala de metodologia, outra questão importante de tratar, pessoal, fora a questão dos nomes coringa, né, é a questão da coerência entre problema de pesquisa e metodologia. É muito comum que as pessoas adotem problemas que exigem um tipo de método, um tipo de abordagem metodológica, para dizer assim, e depois elenquem nos textos outro tipo de abordagem. Isso já deixa evidente que a pesquisa não foi bem feita e tem problemas sérios. Por exemplo, vamos lembrar do nosso problema de pesquisa, né? Como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal. Como que eu posso fazer essa pesquisa, pessoal? Pensem um pouco nisso, eu já chego a dar o exemplo para vocês, vocês vão entender. Eu tenho que, para resolver esse nosso problema de pesquisa, de como o tribunal interpreta o artigo X,
Eu tenho que escolher uma metodologia que dê conta desse problema. Eu posso resolver esse problema fazendo leitura de obras doutrinárias de outros autores, por exemplo? Será que os autores falam sobre isso? Ou será que eu tenho que adotar uma metodologia mais empírica? Será que eu tenho que analisar as decisões do tribunal? Aí já fica um pouco a resposta. A grande questão aqui da coerência, há uma coerência interna muito importante entre problema e metodologia, para você projetar a pesquisa de uma forma adequada. E a metodologia, de certa forma, você tem que justificar. Inclusive, há partes de um texto científico, como a introdução, que tem por objetivo justamente justificar como a tua metodologia dá conta de resolver aquele problema e é adequada para aquele problema. Então, isso é uma questão muito importante e aqui dá muito problema. Às vezes você vê, o cara delimita um problema que existe uma pesquisa empírica, por exemplo, e daí quer resolver por revisão bibliográfica, por leitura de obras doutrinárias, por exemplo. Isso é muito comum. Ou o contrário também seria verdadeiro, né? Se a gente quisesse resolver um problema que exige análise de obras doutrinárias por meio de análise de decisões judiciais, não ia dar certo também. Né? Se eu quero saber, não como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X, mas como os doutrinadores do Estado, sei lá, de Santa Catarina interpretam o artigo X nos seus manuais, aí eu tenho que fazer uma pesquisa nos manuais. Existem métodos específicos para se fazer estudos com base em livros, né, nesse sentido. Por exemplo, coloquei ali na lista de referências um texto muito legal do Ronaldo Porto Macedo, que, se eu não me engano, é método de leitura estrutural. Ele é mais para a área, assim, escrito para a filosofia, mas ele é adaptável também para pesquisas em obras doutrinárias. Eu acho bem interessante aí para quem tiver interesse nisso. Mas vamos passar para o próximo ponto, que é o exemplo. Então, cuidado, de novo, retoma essa questão da revisão bibliográfica, muito comum na área do direito, que as pessoas queiram fazer revisão bibliográfica como pesquisa. Revisão bibliográfica, pessoal, não é pesquisa. Revisão bibliográfica serve, às vezes, para você identificar, dentro do estado da arte de determinada disciplina, vai lendo as obras dos autores, o que os outros já disseram. A partir do que os outros já disseram, né, você vai fazendo a revisão biográfica do que eles disseram, isso é revisão biográfica. Vai lendo as obras e tal. Uma vez que você conhece relativamente bem aquela área, você vai identificar uma lacuna no conhecimento, que é bem nessa lacuna onde você vai colocar o problema de pesquisa. Ó, o problema de pesquisa, eu quero descobrir isso. E por que isso é relevante cientificamente? Porque ninguém falou disso. A revisão bibliográfica tem sua importância. Né? Não estou dizendo que é irrelevante, pelo contrário. Acho que ela tem uma importância fundamental, até para ajudar a gente a projetar a pesquisa, mas ela em si não é pesquisa. Ao menos eu acredito que não. Sei que é polêmico, e a gente pode discutir isso se vocês quiserem. Mas eu entendo que não. Então, por exemplo, eu não posso resolver meu problema de pesquisa, que é como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição, por revisão bibliográfica, ou mesmo por análise de obras doutrinárias com métodos para análise de obras doutrinárias. É um tipo de problema que exige uma pesquisa empírica nas decisões do Tribunal de Justiça. Eu vou ter que ir atrás dessas decisões, ter que levantar elas, catalogar, depois eu ter que investigar a fundo cada uma delas, eventualmente escolher uma ou outra. E nesse sentido, vejo que a metodologia em geral falando seria essa análise das decisões, né, que citam ou que interpretam o artigo X da Constituição Federal. E ainda há várias caixas de ferramentas metodológicas que a gente poderia usar nesse caso específico da análise de decisões do Tribunal de Justiça, da análise de decisões judiciais. Há várias metodologias muito focadas nisso. É uma tendência atual, né, que se estude muito o judiciário. Eu, como historiador constitucional, não concordo muito com isso. Acho que os outros poderes também são relevantes para se estudar o direito constitucional, mas é fato que hoje em dia as pessoas são apaixonadas pelos judiciários, constitucionalistas sobretudo, pelo normativismo e pelo judiciário, ao menos majoritariamente. Então, e há muitos métodos de estudo das decisões judiciais, o que é até interessante também, é algo digno de ser estudado sem dúvida alguma. Sabe? Tem muita importância no nosso modelo constitucional. Então a gente tem aqui, por exemplo, especificamente eu poderia aplicar o MAD, que é o método de análise de decisões, que tem ali nas referências que eu deixo para vocês, para analisar essas decisões. Ou então o método de estudo de caso, vai que se encontra um caso que é bem emblemático, bem interessante, se faz um estudo daquele caso, ou de alguns casos. Ou ainda a jurimetria, que é uma abordagem mais estatística sobre as decisões, e assim por diante. Tem várias caixas de ferramentas metodológicas que a gente pode usar. Mas a metodologia, em geral, é esse caminho. Né? O que eu vou fazer para resolver meu problema?
ou análise das decisões judiciais. Em geral, falando é isso. Para um resumo de trabalho, a análise das decisões está legal, você não precisa explicar muito no resumo, mas para uma introdução, por exemplo, você vai ter que justificar, né, como é coerente, né, o teu problema com a análise das decisões do tribunal, né, como qualquer desses 3 métodos aqui é o mais, não sei se o mais indicado, mas é adequado, de certa forma, de qualquer forma, é adequado para resolver aquele problema que você colocou. Enfim, espero que esteja um pouco mais clara a questão da metodologia. Por fim, a gente tem o resultado. E o resultado, pessoal, destaco fortemente de novo, só existe no final da pesquisa. E é muito comum na área do direito que as pessoas tenham um resultado antes de começar a pesquisa. É um erro metodológico muito grave, na verdade. E isso se deve a, como diz o Marcos Nobre, naquele texto que está de referência para vocês, para quem é do direito, acho que é importante ler o texto do Marcos Nobre de verdade. É uma certa confusão que a gente tem no Brasil em particular, não sei como é nas outras áreas em particular, mas na área do direito há uma confusão muito grande entre ciência e prática. E, na verdade, a prática coloniza a ciência. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa figura, na área do direito, pelo menos, muito interessante, dos pesquisadores causídicos. O cara faz pesquisa como o advogado defende seu cliente. E não é a mesma coisa. O que o advogado faz? O advogado sabe onde ele tem que chegar, ele tem que defender o cliente dele. Daí o que ele vai fazendo? Ele vai selecionando fundamentos, às vezes até forçando o sentido dos fundamentos, para tentar justificar aquela causa que ele tem que defender. Agora, pessoal, como pesquisadores, a gente não pode ser causídico. A gente não está defendendo uma causa como pesquisadores, pelo contrário. A gente está querendo resolver um problema, a gente está querendo descobrir algo novo. E é a aventura da descoberta, a gente não pode forçar o resultado da pesquisa. Se a gente tem o resultado antes, ou a gente força, né, força os fundamentos, fica lá só lendo um monte de coisas, sem nenhum método, de forma aleatória, e vai citando, fazendo vários argumentos de autoridade. A gente vai ver isso na parte de argumentação, que é assim que funciona no Brasil, não só na prática profissional, mas também na produção científica. Muitos argumentos de autoridade, a lógica da galera é essa. Parece que quanto mais autores você cita, melhor é. Não é bem assim, ao menos não deve ser. Enfim. Tendo esse resultado antes da pesquisa, é muito comum que apareçam, por exemplo, textos que vão fazendo isso, citando vários autores e tal, daí no final chega num resultado genérico, né, que nem precisava de pesquisa para saber. Por exemplo, o cara cita lá um monte de autores de jurisprudência, de leis, e conclui que é necessário investir em educação. Por favor, né? Todo mundo sabe mais ou menos que é necessário investir em educação, em maior ou menor medida. Você não precisa fazer uma pesquisa para isso, ao menos não nesse grau de generalidade, né? E também é muito de forçar o sentido das fontes para justificar aquele resultado que você tinha desde o começo. Então você distorce toda a tua pesquisa, né? E a pesquisa ela pressupõe um mínimo de isenção, galera. Claro que não neutralidade, porque isso não é possível, mas isenção é necessária. A pesquisa tem que ser isenta, você tem que estar aberto para que aquilo que você imaginava que seria possível, na verdade não é, e se mostra falso. Você pode falsear as hipóteses. Vamos dar uma olhada nisso. Então é claro que para vocês em particular, e o final do curso aqui vai ser focado na entrega de um projeto de pesquisa, vocês não vão ter um resultado de cara. Ao menos eu espero que não tenham. E se tenham, eu recomendo que repensem muito a forma de fazer pesquisa. Então, vocês vão ter um projeto. A gente vai, no final, ali, ter a entrega de projetos para quem se inscreveu e quer certificado. Quem não se inscreveu, é só assistir as aulas aí, fique muito à vontade. Claro que o projeto ele não vai ter um resultado, porque primeiro que ele é um projeto de pesquisa, né? Você delimita um problema, delimita uma metodologia, e depois não delimita resultado, porque você não fez a pesquisa, mas pode delimitar hipóteses, né? O que é comum em projeto é delimitar hipóteses, ou seja, são resultados prováveis, que você imagina que são prováveis, são respostas possíveis para aquele problema que você delimitou. 1, 2, 3, quantas vocês acharem necessário. Mas é sempre necessário ter em vista que essas hipóteses são derrotáveis, ou seja, a pesquisa pode comprovar que elas são falsas, ou que elas não eram bem assim, ou que o buraco era mais embaixo, e assim por diante. Você nunca vai, é sempre um risco, né? E no direito é muito comum que as pessoas queiram forçar a hipótese, né? E queiram justificar aquela hipótese a qualquer custo, mesmo quando os fundamentos da pesquisa mostram o contrário. Isso às vezes acaba acontecendo. Quando a gente é causídico, às vezes apaixonado por uma causa, e a pesquisa não funciona dessa forma. Mas vamos lá. Para o nosso exemplo. Então lembre-se, só para sintetizar aqui, nosso problema de pesquisa era como o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta o artigo X da Constituição Federal.
A nossa metodologia, em geral falando, né, depois a gente poderia especificar bem mais, é a análise das decisões do Tribunal de Justiça que interpretam o artigo X. Agora eu não fiz a pesquisa ainda e eu posso, sim, enfim, porque talvez eu já conheça um pouco o material, já tenha alguma ideia, ou tenha alguma expectativa de resultado, eu posso elaborar hipóteses. Né? E eu acho que seria, por exemplo, coerente elaborar essas três aqui que eu coloquei. Olha, um resultado possível aqui é que o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta ampliativamente o artigo X da Constituição Federal. Ou seja, diz que o constituinte, nesse caso, disse menos do que queria dizer. Então, tem que ampliar o sentido para casos não previstos explicitamente. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é o contrário disso. O Tribunal de Justiça interpreta restritivamente o artigo X da Constituição Federal. Ou seja, o constituinte disse mais do que queria dizer. Então, tem que excluir alguns casos que estão abarcados pela previsão explícita da norma, porque seria absurdo aplicar a norma para esses casos, embora eles estejam explicitamente previstos. Interpretação restritiva, você restringe o sentido da norma. Ou ainda, o que eu apostaria mesmo, né, é que o Tribunal de Justiça interpreta o artigo X caso a caso, às vezes ampliativamente, às vezes restritivamente, às vezes literalmente, dependendo dos interesses em jogo. São três hipóteses bastante coerentes. Agora, o que eu tenho que sempre ter em vista, galera, isso é muito importante, é que elas podem se mostrar falsas. Sei lá, pode ser, eu posso chegar a um resultado que não contemple nenhuma dessas hipóteses, ou que contemple apenas uma, né? Ou que contemple aquela que eu achava que não era. E aquela que eu queria que fosse, não, é falsa. A gente tem que ter esse mínimo de isenção para chegar a um resultado, a descobrir alguma coisa, né? E não forçar, né? A gente não quer comprovar nada ali, a gente quer descobrir. Enfim, acho que isso ficou claro, né? Problema, metodologia e resultado, isso é muito importante para a atividade de vocês. Logo eu falo dela. Quero só fazer a comparação de dois resumos, para garantir que vocês entenderam esses três elementos, que eles são a base de tudo que a gente vai ver, não digo de tudo, mas de boa parte do que a gente vai ver adiante. Problema, metodologia e resultado. Então eu quero comparar dois resumos, e até em homenagem aos nossos colegas que não são do curso de Direito, escolhi dois resumos publicados na revista de Economia Política. Por que resumos, pessoal? Como a gente vai ver um pouco melhor na aula que vem, o resumo ele é uma espécie de cartão de visita da tua pesquisa. É importantíssimo que ele seja bem feito. As pessoas deixam o resumo por último, fazem qualquer coisa, né? O resumo é uma das partes mais importantes do texto. É como aquele cartão de visita que você, como advogado, eventualmente, ou você que já foi cliente de um advogado, é aquele cartão de visita que ele te entrega. Tá lá o cartãozinho dele com o nome, com a OAB, um desenho, uma balancinha no canto, né, bonitinho, apresentando as informações essenciais sobre o serviço que ele presta. E o resumo é meio que isso, galera. O resumo de um texto científico, sobretudo quando a gente trata de um artigo científico, que é o nosso foco nesse curso, ele contém as informações essenciais e assim bem enxutas, de forma bem resumida e sucinta, sobre a pesquisa que você fez e que você, né, colocou em forma de texto. Primeiro você faz a pesquisa, depois você escreve o texto. Você pode fazer uma excelente pesquisa e escrever um texto ruim. A gente vai ver aqui como fazer a pesquisa, um pouco a gente está vendo agora, e depois como escrever o texto, que é a partir da aula que vem sobre isso. Então vejam, a pesquisa, galera, que você fez pode ter sido muito boa, mas se você não colocá-la de uma forma clara, muito provavelmente as pessoas não vão ler. E qual que é a finalidade de a gente produzir um conhecimento novo, né? A gente fazer pesquisa, se esforçar, para ninguém ler? Pelo contrário, a gente tem que fazer um texto muito bom. E a apresentação do nosso texto começa no nosso cartão de visita, que é o resumo. Então vamos dar uma olhada em dois resumos, e vocês vão pensando aí comigo, eu vou lendo com vocês, e vão pensando, se precisarem, pausem o vídeo, e vão vendo qual que é o melhor resumo desses dois aí. Qual que apresenta melhor a pesquisa, né? Qual que apresenta os elementos essenciais da pesquisa, que são problema, metodologia e resultado. Vamos lá. Então, resumo 1. O contexto histórico que José Sarney assumiu a presidência da República respondeu por um dos principais motivos de sua fragilidade quando da ascensão ao cargo. Inserido no momento histórico do ocaso do regime militar, o presidente eleito na chapa oposicionista colheu a hostilidade das ruas e a indiferença do estabelecimento político. Ciente de que não contaria com o apoio da classe política, nem da sociedade brasileira, Sarney tratou de fazer das medidas econômicas de ampla repercussão popular seu principal veículo de legitimação. Após a sucumbência do Plano Cruzado,
o presidente tratou de fazer da negociação da dívida externa sua principal bandeira política, tendo pretendido, através do tom ufanista em que envolveu, angariar o apoio interno de que tanto necessitava. E aí, galera? Pausem se vocês quiserem. Onde é que está o problema desse resumo? Dessa pesquisa, né? Onde que está apresentado aí nesse resumo o problema da pesquisa? A metodologia? O resultado a que o autor chegou? Existe isso aí nesse resumo? Fica a dúvida aqui, vamos dar uma olhada no segundo, que por comparação a gente vai poder responder muito mais facilmente. Vejam lá. O trabalho tem por objetivo analisar os efeitos dos investimentos em infraestrutura, em particular de transportes, realizados no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, sobre a dinâmica regional brasileira. Lá o problema de pesquisa já de cara, é ou não é? Geralmente vem associado a essa ideia de objetivo. Vejam que aqui já falou, ó, que eu quero pesquisar é isso daqui, ó. Os efeitos dos investimentos em infraestrutura, no PAC. Beleza, daí continua. As hipóteses investigadas no trabalho são: os investimentos em infraestrutura contribuem para o crescimento econômico dos Estados brasileiros. 2. Os investimentos em infraestrutura, realizados no âmbito do PAC, têm contribuído para aumentar as taxas de crescimento econômico dos Estados brasileiros. 3. Bem como para alterar a dispersão das taxas de crescimento econômico entre os Estados, em particular, a favor dos Estados de menor produto. Para tanto, empregue-se a metodologia de dados em painel e bootstrapping para estimativas e predições realizadas, respectivamente. Olha lá a metodologia aqui, galera. Eu não sei muito o que é isso daí, é uma coisa mais específica, quem sabe, da economia. Vejo que há vários tipos de metodologia mesmo, mas ele está deixando isso muito claro. Quem é da economia, com certeza, entendeu o que é isso daí. E sabe, né, ao menos genericamente no resumo, de forma sintética, está claro, né, como eles resolveram aquele problema que eles se propuseram a pesquisar. Os resultados empíricos confirmaram apenas a primeira hipótese, mas não as demais, indicando que o PAC não tem contribuído significativamente para aumentar a taxa média de crescimento do produto per capita dos estados, nem para reduzir as desigualdades regionais do país. Olha lá, galera. A pesquisa dos caras chegou ao resultado de que o PAC não estava atendendo a finalidade que ele tinha, diminuir as desigualdades regionais. Por meio das hipóteses, veja que interessante como eles usaram, né, as hipóteses para depois demonstrar o resultado. Não necessariamente as hipóteses vão ser... Não é obrigatório ter um resumo. Muitas revistas, a gente vai ver, elas pedem resumos bem sucintos, então não cabe as hipóteses. Mas acho que esse é um resumo extremamente bem construído. A gente vê claramente aqui o problema de pesquisa, leiam depois para vocês reverem. Aqui a metodologia e aqui os resultados. O resultado é que eles chegaram. Veja que interessante, extremamente bem feito o resumo. Enquanto o resumo anterior, publicado na mesma revista e na mesma edição, era meramente um resumo de fatos históricos, que quem viveu naquele período acho que deve lembrar. Então vejam, o primeiro resumo, apesar de ter sido publicado numa revista muito boa, não era um bom resumo do ponto de vista metodológico, porque não explicava para as pessoas o que é o problema da pesquisa, né, o que a gente pesquisou, qual é a metodologia, como a gente pesquisou e qual é o resultado a que a gente chegou. Tudo isso é muito importante. Enfim, espero que vocês tenham entendido um pouco mais a ideia a partir desse exemplo concreto. Vejam que a gente foi do mais geral, né, do que, do como, do a que, até exemplos concretos aqui. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Então, aqui só para finalizar, acho que talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais longo do que eu gostaria. Espero que não tanto. Vamos falar um pouquinho da atividade da semana. Essa atividade tem duas questões objetivas muito simples, assim, só para garantir que vocês entenderam, não se preocupem muito com isso. E daí tem uma terceira questão que vai pedir para vocês conceberem e apresentarem de forma sucinta, como se fizessem um resumo de um projeto, os elementos da pesquisa que vocês vão apresentar lá no final do curso, né? Qual seria um problema de pesquisa? Bem delimitado, né? Lembre-se disso. Seria uma metodologia que dá conta daquele problema, como você vai resolver aquele problema e que hipóteses vocês vão adotar. Então vocês vão ver que essa terceira questão é discursiva, mas é de até 300 caracteres cada resposta. Então é para ser uma coisa curta mesmo. E é para ser assim, uma primeira concepção que vai levar mais para frente ao projeto de pesquisa de vocês. Então levem bem a sério, porque nas próximas atividades a gente vai desenvolvendo essas ideias. Então é melhor já deixar bem concatenado agora, para que depois não surjam problemas. Tendo dito tudo isso, pessoal, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.